já virou meme, página na internet e fruto da discussão de muitos torcedores do esporte eletrônico aqui no Brasil. A crise no Flamengo parece ser uma instituição, e quem acompanha o meu canal viu que o último vídeo foi justamente falando sobre as duas últimas semanas do rubro-negro e as polêmicas que se sucederam, inclusive o histórico da Simplicity neste caminho. Bom, depois desse vídeo publicado, menos de 24 horas depois, mais um capítulo e um ingrediente neste caldeirão que parece interminável. O diretor do Flamengo Esportes, Fred Tanuri, foi demitido sábado às 10 da noite. E agora o clube tem um diretor gringo. Será que vai dar certo? No vídeo de hoje eu vou discutir mais este capítulo da crise rubro-negra interminável e também vou te contar a história da Simplicity aqui no Brasil. Quem é esta empresa que hoje é responsável por capitanear o esporte eletrônico do Flamengo? E eu vou te contar que muito antes desse casamento com o rubro-negro, a Simplicity sondou muitos times aqui no Brasil. Você conhece essa história? Tudo isso agora. E antes da gente começar o vídeo de hoje, aquelas dicas de sempre. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve por aqui, deixa o seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos para a gente continuar crescendo essa nossa comunidade de debate no esporte eletrônico. E aqui na descrição desse vídeo tem o meu clube de membros. Se você pode e quer fazer uma contribuição com o meu canal, a partir de R$5 você contribui para a gente continuar levando esse conteúdo gratuito em esportes eletrônicos. Eu não estou fazendo lives, enfim, você não pode se inscrever no meu canal, enfim, como vocês já estão habituados por aí, mas vocês podem fazer parte do meu clube de membros aqui embaixo, porque ajuda muito o nosso trabalho aqui, que também conta com outros profissionais. Agora sim, tá na hora da gente discutir quem é a Simplicity, como é que foi a chegada ao Brasil e mais esse capítulo na crise rubro-negra no esporte eletrônico. Muito bem, o caldeirão de polêmicas do Flamengo foi agravado nas duas últimas semanas com as polêmicas envolvendo o Ranger e também a nova influenciadora do Flamengo, a Cacau, e sobretudo também a eliminação no CBLOL, traumática eliminação para a Red Canids no último final de semana. Se você não acompanhou isso, o meu último vídeo aqui no canal trata de todas essas duas últimas semanas do Flamengo. Você confere clicando no card aqui em cima para já ficar informado, porque depois disso, mais um capítulo e ingrediente neste caldeirão da crise rubro-negra foi adicionado e é um dos momentos de maior tensão da gestão Simplicity no Flamengo Esportes. A torcida do Flamengo foi pega de surpresa no último sábado com o comunicado do CEO da Simplicity, Jed Kaplan, às 10 da noite, comunicando a demissão do diretor do Flamengo Esportes, Fred Tanuri. Um detalhe que pode ter passado despercebido pelos torcedores, mas que eu acho sintomático nessa gestão da Simplicity e como ela é confusa do ponto de vista de comunicação, essa demissão de um alto funcionário da Simplicity e que por conseguinte também um alto funcionário do Flamengo Esportes foi feita no perfil pessoal do Jed e em nenhum momento foi feito no perfil oficial do Flamengo. O perfil oficial do Flamengo só aparece num segundo momento e a gente vai chegar lá. No tweet, Jed Kaplan comunica a demissão do Fred Tanuri e diz o seguinte, que mais atualizações ainda estão por vir e anuncia o nome do substituto também de Fred Tanuri e também a gente vai trazer isso um pouquinho mais pra frente. É claro que as últimas campanhas no CBLOL, o rebaixamento no Free Fire, as polêmicas diversas que a instituição se envolveu nos últimos tempos trouxeram um ambiente de grande pressão para o Fred Tanuri. Acontece que eu não vejo essa demissão como algo positivo para o Flamengo Esportes nesse momento e eu explico por quê. O Fred Tanuri é um funcionário de carreira do Flamengo. Antes do Flamengo Esportes acontecer e existir, o Fred Tanuri já trabalhava no Flamengo instituição, aquela sediada na Gávea. Acontece que ele trabalhava no setor de marketing do clube, viu o esporte eletrônico nascer dentro do Flamengo, num primeiro momento até não se envolvendo diretamente, naquele momento na gestão Bandeira de Melo, quem era o vice-presidente de marketing era o Daniel Orlean, que junto com a Golfarad foram os grandes mentores do Flamengo Esportes,
mas logo em seguida, nos meses seguintes da fundação do Flamengo Esportes, Fred Tanuri, já do ponto de vista do Flamengo, já fazia uma interlocução com a Go4it e tocava a gestão do dia a dia do Flamengo Esportes. Eu te lembro que naquela época não havia um modelo de licenciamento. A Go4it era apenas uma contratada do Flamengo para fazer a gestão do dia a dia, mas quem tomava as decisões e tinha a última palavra era o Flamengo. Este setor de esportes eletrônicos estava sediado dentro do marketing e por isso a relação entre Fred Tanuri e o Flamengo Esportes. Entendido? No final de 2019, como todo mundo sabe, após o título brasileiro do Flamengo no CBLOL, já era Rodolfo Landim o presidente do clube e já tinha uma definição clara para o esporte eletrônico. Ia licenciá-lo. Neste momento, aparece a Simplicity, que faz um movimento curioso que pode parecer confuso, mas você vai entender. Retira o Fred Tanuri do Flamengo, contrata-o para a Simplicity e coloca ele também na função de diretor do Flamengo Esportes. Ou seja, ele sai do Flamengo para ir para o Flamengo, mas neste momento como profissional contratado da Simplicity e não mais do Flamengo como era anteriormente. Durante este tempo, o Fred Tanuri foi o responsável por ser o Flamengo dentro do Flamengo Esportes. Ele, que já era um funcionário de carreira do rubro-negro, entende a grandeza do clube, a relação com o torcedor e mais do que isso, preocupado com a imagem do clube que vinha se deteriorando crise após crise. Fred Tanuri também era muito querido pelos jogadores e funcionários do clube. Inclusive, muitos se manifestaram após o anúncio da demissão do diretor. Inclusive, o maior ídolo da história do Flamengo Esportes, o Goku, que deixou a seguinte mensagem: escrevemos junto a história do Flamengo nos esportes. Um cara que sempre botou o Flamengo acima de tudo. E ele, mais que qualquer um, queria ver esse projeto dar certo. Você é foda, Fred, te admiro demais como pessoa e profissional. É uma pena. Netuno, um dos destaques do Flamengo este ano, também saiu em defesa de Fred Tanuri. Disse o seguinte: simplesmente o cara que me formou e foi meu mentor como atleta até onde cheguei. Jamais tive que me preocupar com nada além do League of Legends, desde que comecei minha carreira por causa do Fred. Foi chefe, amigo e principalmente irmão quando mais precisei. Sinto que devo grande parte da minha carreira a ele e como ele me ajudou a não só entrar no meio dos esportes e do Flamengo, como a também prosperar nesse meio. Quem assume a posição de diretor do Flamengo Esportes agora, de acordo com o comunicado do Jed Kaplan, é o Didi Sasser, que já está no ambiente do rubro-negro já há algum tempo, de acordo com o que eu apurei. Ele já participava do dia a dia do Flamengo Esportes, mas um detalhe aqui importante: ele está nos Estados Unidos e não fala português. É claro que a gente tem o inglês como a língua universal, mas um diretor que não fala a língua local dos seus jogadores e também da instituição que dirige é complicado. Agora a gente tem dois diretores, Jed Kaplan e o Didi Sasser, que são americanos, estão nos Estados Unidos. É claro que isso também se configura numa dificuldade de gestão, ainda que a gente tenha todo o aparato tecnológico hoje em dia para fazer uma gestão remota. É claro que quando a gente está falando de ambiente esportivo, é preciso ter diretores que tem grande poder perto dos jogadores. Eu também apurei que ao longo, durante todo esse caminho, o Fred Tanuri também não teve lá muita autonomia no Flamengo, sempre tendo que responder aos executivos americanos. Ou seja, acabou pagando o preço pelas últimas polêmicas e resultados do Flamengo, como se a alta diretoria e Jed Kaplan não tivessem nenhuma responsabilidade com isso. A ver os próximos capítulos, e também acredito que o Flamengo vai ter um nome forte brasileiro aqui em São Paulo, mais perto dos jogadores e também da operação do clube. A conferir os próximos caminhos. E agora a gente chega na segunda parte do nosso vídeo. Mas quem é a Simplicity? Como ela chegou aqui no Brasil? Como foi o casamento com o Flamengo? Teve outra sondagem antes? Tudo isso eu vou te contar agora. A Simplicity é uma empresa de capital aberta americana que tem como seu principal negócio a gestão esportiva. É claro que ela não começou no Flamengo Esportes, a história dela é muito anterior que isso. A Simplicity também tem operações em grandes clubes do esporte mundial, entre eles o Memphis Grizzlies, que está na NBA, e também o Swansea City, que é do futebol inglês, ou seja, duas instituições gigantescas do esporte mundial. É claro que ele não é controlador dela, ele tem apenas pequenas ações desses clubes, mas claro, faz parte do quadro societário destas instituições. E claro, olhando para o esporte eletrônico aqui no Brasil, do qual eu já comentei aqui no meu canal várias e várias vezes,
chama a atenção de investidores estrangeiros. É o caso da Simplicity. E a Simplicity desembarcou no Brasil no final do ano de 2018, atraído por esses bons números do esporte eletrônico brasileiro. Naquele momento, já um cenário bastante diferente do que a gente tem em 2021, o CBLOL reinava absoluto. E claro, já havia no horizonte essa questão das franquias. Junto com isso, o Jed fez uma verdadeira incursão e peregrinação entre as equipes do esporte eletrônico brasileiro. E quem fez inicialmente a interlocução foi a Riot Games. Você pode estar estranhando por que a desenvolvedora e também a organizadora do campeonato está interessada neste tipo de interlocução. Acontece que isso é praxe da Riot Games. Sempre que há um investidor, ele procura inicialmente a desenvolvedora e ela então oferece a todos os clubes. A Simplicity chegou a conversar com algumas outras organizações do esporte eletrônico aqui no Brasil, mas gerou desconfiança, sobretudo com o modelo de negócios, oferecendo ações da empresa. Isso acabou não atraindo nenhum dirigente aqui do esporte eletrônico no Brasil. Inclusive, na época, a Simplicity foi muito bem retratada pela imprensa como fosse um empresário, de que fato é, com grande nome no cenário de esportes internacional e que faria grandes investimentos aqui no Brasil. Aqui também vai uma crítica também à imprensa, do qual faço parte. A gente compra muito fácil o discurso dos empresários que dizem que vão investir mundos e fundos sem ao menos que seja provado que vai fazer algum tipo de investimento, ou pior, que sejam cobrados no futuro por aquelas promessas que fizeram. Ainda que não sejam entes públicos, nós, jornalistas e mídia, temos que proteger o esporte eletrônico brasileiro e somos as vozes do regulamento e também das boas práticas. Faltou autocrítica da imprensa neste momento, que comprou inicialmente o discurso da Simplicity como se fosse disruptivo, e o que a gente vê neste momento são as trapalhadas de uma empresa americana, as trapalhadas de executivos estrangeiros que a gente sempre olha com alto grau de profissionalismo, como se fossem dirigentes melhores do que os brasileiros. Acontece que a Gopherent, que é uma empresa brasileira, até o presente momento vem dando um banho na Simplicity no assunto gestão do esporte eletrônico do Flamengo. Embora a peregrinação da Simplicity Esports não tenha dado muito certo com outros times do esporte eletrônico aqui no Brasil, fato é que a empresa americana teve sorte e chegou na hora certa. Como eu falei anteriormente, no final de 2019, o Flamengo decidiu licenciar o esporte eletrônico para uma empresa terceirizada. E ainda que a Simplicity não tenha conseguido convencer nenhum dirigente do esporte eletrônico brasileiro, a cadeira de gestão do esporte eletrônico do Flamengo estava vaga. É o que eu chamo, e o que todo mundo chama, de estar no lugar certo, na hora certa. Naquele momento, a Riot Games, claro, temia que o Flamengo se distanciasse do torneio, e perder essa grande marca não seria lá muito bom para o CBLOL. E com isso, continuou essas interlocuções entre a Simplicity e os dirigentes do esporte eletrônico, e colocou na mesa Fred Tanuri e também a Simplicity. Começava naquele momento o casamento entre o Flamengo e a Simplicity. O contrato foi costurado logo em seguida, e quando eu trabalhava na editoria de esportes eletrônicos do Globo Esporte, trouxe com exclusividade os detalhes do contrato, avaliado em R$500 mil e com duração de 3 anos. Você pode discutir também que R$500 mil é um valor muito pequeno e baixo para gerir uma marca do tamanho do Flamengo. E eu também acho e concordo que naquele momento, como a gestão Rodolfo Landim queria licenciar o Flamengo rapidamente, é claro que você não faz aí bons negócios neste momento, principalmente quando é feito com uma maior velocidade. Ainda que o contrato ainda tenha algumas especificações que colocam o Flamengo como detentor de royalties de tudo que a Simplicity arrecada em nome do Flamengo Esportes, mas ainda acho que esse valor de R$500 mil é bastante baixo e o Flamengo pode conseguir coisa melhor do que isso. O contrato tem duração de 3 anos, vai até o final do ano de 2022 e logo em seguida o Flamengo está livre para negociar, seja lá uma renovação de contrato, um encerramento do esporte ou até uma nova empresa. Acontece que o Flamengo pode romper esse contrato, inclusive antes, porque alguns detalhes deste contrato, claro, deixam ali brechas para a Simplicity ou o Flamengo romper o contrato. E uma dessas cláusulas diz respeito aos danos de imagem que a Simplicity, porventura, imputem ao Flamengo. Neste momento, se a gestão da Gávea considerar que a Simplicity está imputando danos à imagem do Flamengo, pode romper o contrato unilateralmente. Eu até acho que já há brecha para isso.
Mas a questão é muito mais profunda do que isso, porque envolve a vaga no CBLOL. Já há jurisprudência no CBLOL, ou seja, um caso como esse já aconteceu. Foi o caso da Eflix quando rompeu com o Cruzeiro. Naquele momento, a Riot Games decidiu que a vaga era de propriedade da empresa licenciante, ou seja, da Eflix. E o Cruzeiro perdeu a vaga no CBLOL. Logo em seguida, o Clube Mineiro reclamou bastante, disse que a Eflix só conseguiu a vaga no CBLOL porque carregava a imagem do Cruzeiro, e isso também é verdade. Então, acredito que os dois tenham uma espécie de razão e o CBLOL e a Riot Games vai precisar fazer regras mais claras que isso no futuro. Então acontece que neste momento, se a Simplicity ou o Flamengo romperem um contrato, o que a gente já tem de experiência da Riot Games é de que a vaga ficará com a Simplicity e que por isso neste momento um rompimento de contrato é bastante delicado. Imagine só você lá no início do processo seletivo das franquias, 10 times, e dentre esses 10 times você ter 2 times de futebol, que é o Cruzeiro e o Flamengo, e menos de um ano depois você perder estas duas grandes marcas do esporte nacional, é complicado não só para o torneio, para os clubes de futebol também que estão detentores da vaga hoje de imagem dela e também para as empresas licenciantes. Ou seja, trouxe tudo isso para dizer que um rompimento de contrato, que pode parecer bastante simples, olha, a Simplicity não está fazendo um bom trabalho, está imputando danos à imagem do Flamengo, beleza, vamos romper o contrato. Mas isso implica em perder a vaga do CBLOL. Mas retomando a história da Simplicity, logo em seguida da assinatura do contrato com o Flamengo, apareceu a T1 para fazer uma espécie de gestão compartilhada do Flamengo Esporte. Naquele momento, no início de 2020, quem fazia a gestão do esporte eletrônico do Flamengo era a Simplicity junto com a T1. Num claro atropelo do regulamento, não só no League of Legends aqui do Brasil, quanto no mundo, quando impede que um mesmo diretor ou investidor tenha participação em duas equipes. Naquele momento, a T1, na figura do Cacavel, tinha operações no Flamengo Esportes e também na T1. É bem verdade que naquele momento a T1 estava no circuito desafiante, mas a regra é clara, você não pode ter participação em duas equipes profissionais de League of Legends, seja ela em divisões diferentes, em países diferentes. Naquele momento, a Riot Games fechou os olhos. A verdade é que esse casamento triplo entre Flamengo, T1 e Simplicity durou muito pouco. Logo no início da pandemia, a Simplicity alegou dificuldades financeiras e atrasou salários, e a T1 teve que pagar. O Cacavel não ficou nada satisfeito com as explicações públicas do Jed Kaplan, também alegou que tinha pouca interlocução nas decisões do clube ali, nas decisões do afastamento, sobretudo quando aqueles jogadores foram afastados no auge da pandemia, e se criou uma grande polêmica em torno disso. Naquele momento, a T1 decidiu se afastar do projeto, que ficou sendo tocado exclusivamente pela Simplicity. Daí pra frente, a gestão do Flamengo Esportes entrou em outras categorias e também se envolveu em muitas polêmicas. Bom, eu ficaria aqui um dia relembrando elas, e a gente pode fazer um vídeo aqui no futuro relembrando as polêmicas do Flamengo, como eu fiz com a INTZ, e você também confere clicando no card aqui em cima. O ponto máximo dessa crise chega agora com a demissão do Fred Tanuri, que logo em seguida, e aí eu retomo lá o que eu falei no início do vídeo, teve uma comunicação oficial do Flamengo Esportes anunciando que ele seria sócio das operações aqui no Brasil. Acontece que essa nota é uma mera formalidade de compensação financeira, sequer isso foi acordado antes de ser tornado público. Então, o que acontece é um ponto de bastante tensão no Flamengo Esportes neste momento, que agora tem um novo diretor, vai começar a janela de transferências, principalmente do CBLOL, tem a questão do Free Fire também, em que o Flamengo vai muito mal, tem os danos de imagem que a Simplicity também tem imputado ao Flamengo. Então é um momento de crise máxima. A gente fica falando do meme e tudo mais, eu falei lá no início do vídeo, mas é verdade. A gente tem uma crise no ponto máximo do Flamengo Esportes agora, e a gente tem que ficar de olho nos sinais que virão da Gávea. O Flamengo está de olho nessa situação, principalmente o departamento de marketing, que fica mais focado nessa espécie de fiscalização do Flamengo Esportes. É claro, isso nesse momento pode ser levado também ao Conselho Deliberativo do Flamengo, algum sócio proprietário pode levar essa discussão para o Conselho e ficar as coisas ainda mais complicadas.
Mas neste momento é hora da gente continuar observando quais serão os próximos passos do Flamengo. Como eu falei, a crise chegou num pico máximo, na tensão máxima com a demissão do Fred Tanuri, agora com 2 dirigentes que estão afastados do Brasil, estão nos Estados Unidos, e realmente a gente precisa ficar de olho no que vai acontecer no futuro do Flamengo eSports. E agora um espaço para a minha opinião. E o que eu acho mais preocupante disso tudo é que tipo de experiência o Flamengo vai tirar do esporte eletrônico. E aqui digo o Flamengo como instituição. Às vezes a gente se envolve até em boas coisas, mas por conta da experiência ruim que nós temos com elas, a gente pode criar uma espécie de barreira e preconceito. Imagine só se o Flamengo neste momento rompe com a Simplicity e decide sair do esporte eletrônico. Quanto tempo levaria para que o Flamengo voltasse até o nosso cenário? Iria, claro, ser uma definição traumática que iria levar tempo até que o Flamengo conseguisse superar esses problemas que vem tendo com o esporte eletrônico. Acho que isso é o mais preocupante de tudo. E é claro que eu não tenho dúvida que os dirigentes do Flamengo estão de olho nesta situação. E o que eu também tenho que trazer é a gestão desastrosa da Simplicity em todos os aspectos, muitas polêmicas e poucas glórias. Inclusive demitido um diretor que é de origem do Flamengo num sábado 10 da noite, feito naquelas circunstâncias que realmente são um desrespeito ao profissional que lá esteve. Seja ele qual for, seja ele qual rendimento tenha tido. É preciso respeito com os profissionais e que o Jed parece não ter muito. A gente lembra do meme queimando dinheiro que desrespeitou todos os jogadores profissionais de League of Legends e agora desrespeita o seu principal dirigente aqui no Brasil. E a gente espera que isso mude e que a gestão da Simplicity seja mais exitosa do ponto de vista esportivo também. Hora da sua opinião. O que o Flamengo tem que fazer? Romper com a Simplicity? Procurar outra empresa? Sair do esporte eletrônico? Ou tomar para si de volta a gestão do esporte? Que eu acho, particularmente, a minha modesta opinião, é o melhor modelo não só para o Flamengo, mas também para o esporte eletrônico aqui no Brasil. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, me segue nas redes sociais, xande.teixeira, vocês me acham lá e eu continuo dando esse e outros pitacos por lá. Olha, tem muitos vídeos aqui no meu canal, se você ainda não conhece, já dá para ir maratonando um pouquinho. Eu venho falando das questões do Flamengo já há algum tempo e também, sobretudo, o cenário de esportes eletrônicos. Você confere clicando nos vídeos que eu vou deixar aqui de sugestão para você. Vejo você numa outra oportunidade, um grande abraço e até lá!